todos. Oi, Nai, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Tudo Mi? bem? Então, o nosso Gminusp, ele tem esse viés da ginástica para todos do projeto de extensão, do qual eu coordeno com a professora Mônica Caldas Ehrenberg, da Faculdade de Educação, mas ele também tem o seu viés da pesquisa, né? E uma coisa alimenta a outra, na verdade, a gente tem essa retroalimentação e essa relação ela é bem dialética. E na pesquisa, eu lidero o grupo de estudos e pesquisas em ginástica da USP, do qual a Nayana faz parte, né? A Nayana ingressou como estudante de mestrado. E o que a gente vai contar hoje para vocês é um pouco da dissertação da Nayana. Não é, Nay? Sim, isso mesmo. Então, vamos lá. Como o nosso grupo ele tem essa ideia do direto ao ponto, de uma meia hora, né, de trabalho, então a gente vai contar para vocês um pouquinho da dissertação de mestrado da Nayana. E como que surgiu, né, essa ideia? Para começar, é muito legal a gente pontuar que a ginástica para todos ela pode ser trabalhada com diferentes métodos pedagógicos, assim como qualquer escola, assim como qualquer esporte. Né? Então, uma escola ela trabalha com um viés mais montessoriano, uma outra escola no viés mais freiriano, uma outra escola mais no viés construtivista e tudo mais. E o esporte, né, num viés pedagógico, no seu processo de ensino-aprendizagem, ele também pode ser trabalhado com diferentes vieses. Os teóricos da ginástica para todos aqui no Brasil, eles pontuam, né, um percurso metodológico de trabalho das sessões da ginástica para todos e também da sua composição coreográfica muito pautado, né, advindo do Grupo Ginástico Unicamp, muito influenciado pelo Grupo Ginástico Unicamp, mas que prima pela formação humana. E que também prima por essa autonomia do aluno, esse protagonismo do aluno na ginástica para todos. E é assim, né, Nai, que a gente acabou trabalhando no Gminusp, tanto no Gminusp adulto, quanto no Gminusp, essa é a novidade para vocês, das escolinhas, né, que são as crianças que a gente tem da aula, não é, Nai? Sim. E aí, nós começamos a perceber que este viés metodológico que a gente tem centrado no aluno e que os teóricos brasileiros pontuam, ela não é realidade em alguns outros lugares, tanto no Brasil e principalmente no mundo. Então, as pessoas trabalham a ginástica para todos, em que sentido? Nos seus fundamentos, variar as vivências em ginástica, compor uma coreografia, participar de eventos com coreografia, mas também no processo diretivo, né? Em que o professor ele comanda mais essa aula, essa sessão. E aí, quando a Nai chegou, né, para a dissertação de mestrado, a gente estava com essa pulguinha atrás da orelha no Gminusp, e a Nai abraçou esse projeto, não é, Nai? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está ouvindo, como que a gente estruturou, então, esse projeto, não no viés de comparar uma aula de ginástica para todos, centrada no aluno, centrada no professor, mas de detectar aquilo que as crianças mais falavam, né, do que elas aprendiam. Sim, então vamos lá. Então, nós do Gminusp, nós entendemos que a GPT ela tem os seus fundamentos, ela tem os seus princípios de inclusão, mas nós percebemos que ela também pode ser usada em diferentes metodologias. Então, que é possível, sim, uma GPT que prima pelos seus fundamentos da ginástica, mais centrado no professor. Então, como é que funciona essa metodologia mais centrada no professor? O professor tem mais o comando da aula, tem mais ali o domínio da aula e passa o conhecimento para o aluno, né? E como funciona a metodologia mais centrada no aluno? A metodologia mais centrada no aluno, ela funciona de forma mais democrática, onde o aluno tem total autonomia, onde a gente traz o aluno para dentro da aula e dá voz a ele. Então, onde a gente ensina, mas também aprende com os alunos, né? Então, o intuito da nossa pesquisa não foi comparar as duas metodologias, e sim saber o que a gente consegue aprender e tirar de cada uma, né? De cada método. Então, sobretudo, saber o que marcou mais nas crianças, tanto no método quanto no outro, né? Então, para isso, a gente usou o mesmo espaço, os mesmos materiais,
o mesmo objetivo ginástico. A gente tentou diminuir todas essas variáveis e tentamos variar mais na metodologia de ensino mesmo, né, de cada turma. Então, essa pesquisa... Foram os mesmos professores, né, Nai? Os mesmos professores também. Nas duas turmas, os mesmos professores e monitores, né? Então, a pesquisa aconteceu na Escolinha de Ginástica do Giminusp, que existe desde 2015, e nós temos duas turmas de crianças, né? Então, a turma A foi a turma que a gente trabalhou o processo mais democrático, e a turma B, o processo mais diretivo, só para situar aí melhor, para quando a gente for falando mais lá na frente sobre cada um, vocês saberem quem é a turma A e quem é a turma B. Então, com isso, a gente conseguiu tirar várias coisas muito importantes do nosso estudo, que a gente vai falando um pouquinho mais na frente. Isso mesmo. Então, você que chegou agora, a gente vai contar um pouquinho do nosso estudo que se deu no projeto de extensão Giminusp Escolinha de Ginástica. E nós tínhamos duas turmas, né? Uma turma que fazia 1h15 de aula num determinado horário e logo em seguida uma outra turma mais 1h15. Como a gente sempre ficou com essa curiosidade, porque nos estudos em pedagogia do esporte, a gente via também estudos sobre isso, principalmente no ensino dos esportes coletivos, né, Nay? Eu acho que vale a pena a gente lembrar isso. Principalmente nos estudos dos esportes coletivos. Então, o que vem, o que se tira, o que é evidenciado no ensino mais diretivo e no ensino mais pautado no centrado no aluno, mais de estratégias e tudo mais. E a gente pensou, será que a gente conseguiria trazer isso para a GPT? Então, a gente teve essas duas turmas e nós fizemos no mesmo espaço, mesmo objetivo, mesmo material, mesmo professor, variando só esses processos metodológicos. E aí, Nay, queria que você contasse para a gente, né, do ponto de vista científico, a rigorosidade do nosso trato científico em relação a esses dois temas. Então, como que foi esse processo durante o semestre e como que a gente foi angariando essas informações? Porque a gente deu aula para criança, né? Então, como pegar todas essas informações daquele que está praticando, que é a criança? Conta pra gente. Então, não foi fácil, né? Porque trabalhar com criança e conseguir tirar informações delas é um pouquinho mais complicado. Mas nós trabalhamos com 3 momentos. O primeiro momento eram os grupos de conversa, as rodas de conversa que aconteciam no final da aula com as crianças. Então, a gente dividia as crianças em grupo e aí a gente conversava com elas. A princípio, a gente iniciava com 3 perguntas. Então, a gente perguntava a primeira pergunta era o que elas tinham aprendido naquela aula. E aí elas iam falando, às vezes não saía muito, e aí a gente ia tentando puxar ali, mas sem enviesar muito a resposta das crianças. A gente perguntava o que elas tinham aprendido na aula, depois a gente perguntava o que elas mais gostaram da aula, o que elas sugeriam para a aula. E aí tinha esse primeiro momento de roda de conversa. O segundo momento era o diário de campo, onde todos os professores e as pesquisadoras que estavam ali envolvidas na pesquisa anotavam tudo que elas tinham observado durante a aula, o que as crianças tinham falado, algumas coisas que elas tinham escutado ali durante a aula, algumas atitudes e reações das crianças. Então, a gente anotava tudo no diário de campo. E um terceiro momento que foi a nossa Critical Friend, que ela tinha acesso a tudo, ao nosso planejamento de aula, a gente mandava para ela. Ela tinha acesso aos vídeos da roda de conversa com as crianças. Ela via algumas fotos também da aula. Ela analisava tudo e no dia depois, pós-aula, a gente fazia uma reunião e ela falava para a gente, dava um feedback para a gente, né? Falava o que podia melhorar na aula, o que faltou, o que podia ser acrescentado para a próxima aula. Então, a importância do Critical Friend foi muito boa, porque aí ela era um olhar de fora, né? De fora da pesquisa. Era alguém que estava ali fora, observando o que a gente estava fazendo e trazendo o feedback dela para a gente, né? Então, foram esses 3 momentos. Isso, acho que é legal até a gente comentar. E eu me lembro que, às vezes, principalmente
principalmente, gente, na metodologia centrada no professor, às vezes o aluno ficava incomodado e era engraçado como eles conversavam um com o outro e não chegavam até o professor. Então, nós começamos a notar como uma metodologia de aula, ela vai embutindo na criança essa relação de poder e como eles começaram a se afastar da gente. E aqueles desconfortos que eles passaram a ter na aula, eles conversavam entre os seus pares, entre os seus amigos, e a gente que estava ligado ali, porque a gente sabia que tinha uma pesquisa também acontecendo. E aquilo chegava até a incomodar a gente, porque a gente falava, eles não estão gostando, tá diretivo, eles reclamaram, mas eles não falam. Porque o processo da aula, ele era tão mais quadradinho que a criança também não se via, né, com a possibilidade de falar. Então, são coisas assim que foram surgindo. E por isso o diário de campo foi essencial para o nosso trabalho. E também, gente, quando a gente finalizava as aulas, nós tínhamos algumas pesquisadoras envolvidas. Então, ficávamos eu, a Nayana, a professora Tamires e a professora Melina, totalmente ali envolvidas na aula. E nós tínhamos também os monitores e um educador. Então, que eu não vou aqui agora falar o nome, né, para a gente manter o anonimato deles, enfim, mas que também passavam para a gente um feedback. Então, assim que terminava a aula, nós gravávamos em voz, né, um áudio, contando um pouquinho dessa relação, como foi a metodologia de aula, como foi aquele trabalho que eles perceberam da criança e tudo mais. E o Critical Friend é para a gente evitar tendencionismos. Então, nós estamos com o Critical Friend em todas as nossas pesquisas. Então, essa ideia de amigo crítico, ela surgiu com a tese de dissertação da Luísa Lana, que defendeu agora em dezembro, e foi confirmada pelo professor Steve, né, um dos supervisores aí do GMNUSP. Então, agora a gente tem sempre alguém de fora que olha para os dados e ela vai indicando alguns temas. E como a gente já tinha feito a análise desses dados, porque nós éramos rápidas, assim, à noite a gente já escutava, já pensava nas temáticas. Na terça de manhã, com as temáticas em mãos, a gente ouvia o Critical Friends para a gente evitar tendencionismos do que a gente olhava, né? E fazer o planejamento das próximas aulas também, né? Era tudo numa semana. Isso, então este processo todo foi bem legal. Mas aí, Nay, o que o pessoal está aqui querendo saber são os nossos principais resultados. Então, o que você percebeu no viés, né, dos alunos, né? Qual foi a percepção de aula e da aprendizagem de GPT para o centrado no aluno e para o centrado no professor? Então, a gente vai trazer alguns resultados parciais, né? A dissertação está sendo finalizada, mas o que a gente já pode falar aqui é que ficou claro que nos dois métodos se aprende. Então, nos dois se aprende. Mas o que a gente conseguiu concluir é o que se aprende em um e o que se aprende no outro. Então, com a turma A, que era o método mais democrático, centrado no aluno, a gente percebeu que eles tinham mais propriedade para falar da coreografia, para falar das aulas, para falar de tudo que eles tinham aprendido. Eles traziam um significado no movimento gímnico, né? E essa foi a turma A, mais democrática. Já na turma B, que era um ensino mais centrado no professor, eles traziam um detalhamento técnico maior, que talvez a turma A não tenha trazido tanto, né? Mas eles não tinham tanta propriedade para falar da coreografia deles, da apresentação. O que a gente percebeu pós-festival, pós-apresentação dos grupos, é que na turma A, eles valorizaram mais a coreografia deles, né? Falaram com muita propriedade de tudo que eles criaram, de tudo que eles fizeram e apresentaram ali. Então, eles tinham mais propriedade para isso. E já na turma B, a gente percebeu um discurso mais comparativo, né? Então, eles olharam muito para a coreografia dos outros grupos. E a gente tem nas falas, né? Porque a coreografia do fulano foi mais legal, foi melhor. Teve estrelinha, na minha não teve. Teve parada de mão, na minha não teve. Então, foram essas algumas diferenças, alguns resultados parciais que a gente traz para vocês. Então, o que a gente concluiu na pesquisa é que nos dois métodos se aprende, mas cada um
aprende de forma diferente, né? E aí, pessoal, se a gente for pensar, e agora todas as nossas análises e discussões que a gente está fazendo com pedagogia do esporte, com a base teórica toda da pedagogia do esporte, principalmente os professores da Faculdade de Educação Física da Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp Limeira. Então, dizendo oi aí para a Suzana, do Comitê Técnico, professora Eliana de Toledo, a Lica, lá de Limeira, né? Então, a gente consegue perceber, mesmo na aula de ginástica para todos, uma relação muito próxima com o que as teorias de pedagogia do esporte dizem do que se prevalece numa aprendizagem de aula centrada no professor e centrada no aluno. E essas questões que a Nay fala, elas são muito interessantes, porque, por exemplo, quando era centrada no aluno, o rolamento, ele não era o rolar, agora é hora de rolar. Então, as crianças começaram a nos explicar por que daquele rolamento, qual foi a variação que eles pensaram no rolamento, por que eles colocaram um objeto naquele rolamento, porque existia o que até a professora Eliana falou ontem na live dos signos, existia uma narrativa, a composição e aquela coreografia era uma nova linguagem. Não por menos, né, gente? Se a gente pensar nas bases nacionais comum curricular, aqui, só para a gente levar para a educação um pouquinho, a educação física, ela está na área de linguagens. Então, o que a gente está comunicando, né? Que linguagem é essa? E o centrado no aluno, ele vai detalhar. Então, ele entende que a quadrupedia que ele está fazendo, né? A quadrupedia era o cavalo, porque eles estavam tematizando um momento de conflito do sul, da região sul do país. Então, teve toda uma pesquisa. Tem isso, né? Nesse festival, a temática foi ginástica pelo Brasil. Então, a gente trouxe um pouquinho de cada região para eles conhecerem, um pouquinho da cultura de cada região. E o grupo democrático, eles criavam histórias para montar a coreografia deles. Então, eles misturavam ali o teatro com a ginástica. E foi muito legal ver os resultados disso. E saber que eles conseguiam usar a criatividade deles, né? Não que a gente, né, você que está aí assistindo, não que a gente não tenha usado a história, né, no centrado no professor, o professor tentou levar a história, mas entendam que não partiu, né, da pesquisa feita para o aluno. Então, de uma certa forma, houve um certo distanciamento. Agora, claro, tá, gente? Claro que a qualidade e a riqueza, tanto de movimento quanto de tempo para ensaio, no centrado no professor, foi outra, né, Nay? A gente aqui também tem que ser justo, né? O tempo que a gente tinha para apresentar, como era centrado no professor, não tinha muitas discussões e aqueles conflitos que advêm de uma situação em que o aluno é mais protagonista. A gente viu coreografias que elas estavam um pouco mais sincronizadas e mais de uma retidão, como diz a professora Carlinhos Soares, da Unicamp também, dessa retidão gímnica, né, de uma certa forma. Já o outro grupo, eles tiveram que acelerar um pouquinho mais neste processo, e eles entenderam mais a importância do outro, que ele não bastava substituir, né? Isso que era muito legal. No centrado no professor, faltava um aluno, eles seguiam, né? Depois encaixava, então, depois o professor encaixava o aluno, né? O professor podia encaixar outra pessoa que substituía. No centrado no aluno, como o processo ele estava todo num conjunto e cada um tinha um personagem, uma figura, e eles iam criando toda aquela história, eles sentiam mais a necessidade do outro também, né? São vários discursos, né? Ah, fulano faltou, e agora? Hoje a gente ia fazer tal parte. Então, deu para ver bem que eles sentiam a necessidade do outro, né? Para a composição coletiva funcionar. Isso. Agora, nós também, agora no processo de análise dos dados, nós nos deparamos com alguns questionamentos advindos, principalmente das crianças mais novas, porque o nosso projeto, ele tem crianças de 6, na época do projeto até 13, 14, não? Até 14, isso. Até 14 anos. E as crianças, elas trabalhavam sempre todas juntas, né, nas aulas. Uhum. E é interessante porque alguns discursos começaram a nos cutucar.
principalmente nos discursos de algumas crianças mais novas e antigas no projeto, tanto o discurso de crianças mais velhas, mas que tinham acabado de entrar no projeto. Vocês sabem por quê? E a gente foi, né? A gente tinha que vasculhar como conversar com a teoria sobre isso. Mas é importante a gente colocar para vocês que há discurso, sim, das crianças centrado no aluno, da dificuldade que eles tinham de compreender esse momento mais livre, de compor criativo, do que eu posso ou não fazer, por falta de um repertório base, né, Nay? Eu acho que... E aí a gente acha que, de uma certa forma, talvez o projeto, ou você que esteja aí ouvindo um pouquinho sobre esse trabalho, nós vimos em artigos sobre desenvolvimento motor, inclusive um artigo que saiu na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, dos meus colegas da USP, o professor Luciano Basso, Goltani. Tem um artigo que está sendo muito base para a gente trabalhar com esses discursos, porque nós sentimos que os alunos que faltavam uma base motora de ginástica, faltava entender as variações de saltos, então que eles precisavam de uma maturidade um pouquinho maior para entender todas essas movimentações, de uma certa maneira, faltou mais tempo de vivência para eles amadurecerem nesse processo e conseguirem se colocar mais na composição. Eliana de Toledo, é isso mesmo. Tem uma produção muito interessante sobre isso, é o vocábulo motor. A gente está usando também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessas aulas centradas no aluno, a gente não pode esquecer que há um momento de vocabulário motor. Uhum. E, às vezes, o vocabulário motor, ele tem que ser instigado, tem que desafiar, mas, por vezes, o professor ele precisa orientar um pouco mais, né, Nay? É a mediação, né, que a gente fazia na turma A. Então, no início foi um pouco mais complicado, tanto para eles quanto para a gente que estava ali se adaptando à metodologia também, né? E aí tem vários discursos das crianças falando: ah, professora, por que você não cria um pouquinho e a gente cria um pouquinho também? Você tem que falar mais e a gente fazer. Então, a mediação foi essencial ali para a gente. Para os monitores também, que a gente estava passando isso, que eles estavam vivendo, alguns a primeira vez, né? Então, todo mundo aprendeu um pouquinho ali durante a pesquisa, né? E da mesma forma, com o grupo diretivo, eles pediam para eles criarem movimento também, né? Eles pediam para... Por que a gente não coloca essa estrelinha aqui? Por que a gente não faz a parada de mão? E aí a gente tinha que trazer eles de volta para a aula, que aquela não era a intenção da aula. Então, para a gente também foi um aprendizado trabalhar com essas duas metodologias diferentes, né? Foi. E até eticamente falando, né? Então, o nosso projeto ele tem toda a passagem do comitê de ética. De maneira nenhuma, a gente faltou com respeito das crianças, mas era engraçado, porque por vezes eles sentiam essa necessidade de propor, de falar, deixa que eu trago a música e aquilo, e a gente com carinho, né? Com afeto. Com jeitinho. Mas olha só, a gente está com pouco tempo, eu já pensei na música, já tem a história, a sua posição é tal. Mas ainda que crianças, né, como 1, 2 aulas, depois eles entenderam aquilo, eles conversavam entre eles e não questionavam mais. E talvez, gente, o que a gente possa pensar em metodologias de prática de GPT é que a gente pense até quando que a gente vai ter educação que aceite esse submisso, né, que aceite esses processos vindo de cima, né? Em que eu engulo aquilo me incomoda, eu não estou confortável com aquilo, mas alguém me podou e tudo mais, e eu acabo, e é muito engraçado, né? Que aquilo acabou assim, então ok, né, Nay? Eu acho que são algumas coisas para a gente pensar. Nos 2 métodos que teve GPT, nos 2 métodos teve uma composição, os 2 métodos as crianças participaram do nosso festival no final do ano, né? Participaram da apresentação, mas
a singularidade do projeto talvez esteja nesses detalhamentos, né, que eles tiveram. Então, um grupo super competitivo, mas comparativo, né, e o outro grupo super orgulhoso, sabendo dar significado para cada ser movimentar ginástico, né, que aconteceu ali. Sim. Tem aqui, ó, Isabel perguntando. As crianças dos dois grupos não trocavam experiência, comentários. Na verdade, não, porque eram em horários diferentes, né? Uhum. O que acontecia era de algumas crianças chegarem mais cedo um pouco e assistirem a aula do primeiro grupo. E aí, quando a gente ia chegar para dar aula para elas, a gente vai ter isso também no nosso, não sei o quê. Então, eles acabavam tendo a mesma coisa, mas ali com a metodologia diferente, né? Porque era a mesma aula, era tudo igual, só a metodologia que a gente tentava variar um pouco. Talvez no momento de composição, o que acontecia era que quando as crianças do método diretivo chegavam, as crianças do método centrado no aluno, eles estavam fazendo coisas inusitadas com os aparelhos, que eles podiam criar em cima daquilo. E eles perguntavam para a gente se a gente ia fazer aquilo. Porque, como era mais diretivo, nós tínhamos as sequências de minicar, a sequência de habilidades e que a gente ia trabalhar, né? Então, eles perguntavam, mas eles não... a Tamires está aqui, ela comentou, né? Mas vocês... a criança percebia que eram metodologias diferentes? Não, ela acabava não percebendo, ela só questionava, né? Por que o outro grupo teve aquilo e com o nosso não vai ter? E aí a gente... Não foi fácil, não. Eu vi um comentário aqui, acho que da Dani. Deve ter sido difícil. Foi difícil. Mas é legal também porque o trabalho da NAI, a gente não trabalha com a perspectiva dos monitores e do educador e das pesquisadoras. Como nós tínhamos muitos dados, a gente acabou trabalhando com os dados das crianças e com os diários de campo. E, obviamente, né, que a gente quer fazer uma análise mais aprofundada da relação das crianças com os diários de campo e com que os monitores que estavam entendendo ginástica para todos e estavam no projeto, talvez ali no máximo 6 meses, porque normalmente eles ficam 1 ano, para a gente começar a pensar também nesses métodos e na formação profissional, né? Eu diria que há uma originalidade no projeto da Nayana, né, Nay? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente nunca tinha visto uma proposta cientificamente embasada para fazer essa relação do que se aprende no método ligado, né, no centrado no aluno, se aprende centrado no professor. A gente vê muito nos esportes, sobretudo os esportes coletivos, mas na ginástica para todos, eu diria aí que é o primeiro, e a gente espera que as pessoas comecem a abrir os olhos, né, para aquele que tem um método mais diretivo, fala, poxa, que tipo de ser humano, que tipo de formação que eu quero dar, que tipo de experiência ginástica que eu quero dar, né? É isso mesmo. Vamos ver Olha aqui. nos comentários. Quebramos paradigmas com as crianças. Geralmente elas possuem uma formação na escola conduzida de outro modo. Elas compararam as coreografias depois do festival, mas como apreciação estética do que viram, no centrado no aluno. Bom, legal. Isso, né? É legal ver a prática, a saída do mesmo, Dani, essa questão da prática, né, e do discurso. Então, a gente tentando elucidar novamente, não nesse viés comparativo bruto de um método com outro, mas o que se aprende aqui, o que se aprende ali. E aí, tentando dar para o leitor da tese, né, da dissertação da NAI, com certeza ela defende ainda até esse final de ano, e aí nós vamos divulgar aqui no Giminusp, fiquem atentos. E a gente tem a professora Elizabeth Pauliello na banca. Tá aqui, inclusive, né? E nós temos o professor Oswaldo Luiz Ferraz, a professora Miriam Nomuri. Então, esperamos que vocês aí participem da dissertação da Nayana, porque provavelmente vai ser online. Nai, quer falar mais alguma coisa? Beijo, Beth. Beijo, Beth. A gente agradece muito a Melina, a Tamires e a professora Lorena, que atuaram como pesquisadoras com a gente. Então, foi um trabalho de 6, 7 mãos. Então, foi muito legal. Esse trabalho é nosso, é do Giminusp. Trabalho em grupo total. Muita gratidão por vocês terem nos ajudado. E nós vamos divulgar aqui para vocês. Então,
como a gente diz, o nosso papo direto e reto está terminando, mas a gente deixa para vocês lembrarem do nosso festival de MINUSP, nosso festival online. Lembrando que algumas questões que vieram de música, né? Então, as músicas que não tem ECAD, não tem autorização de uso, ela vai passar no nosso festival ao vivo, tá? O que acontece é que pode ser depois, na hora que a gente quiser deixar, né, as coreografias do festival ali no YouTube, para as pessoas acessarem, para as pessoas ouvirem, verem, pode ser que o YouTube corte por causa da questão de direitos autorais. Mas aproveitem as músicas que vocês querem, digam aquilo que vocês querem dizer no meio a tanta Covid, mexam-se, componham e venham para o nosso festival online, dia 1 de agosto. 1 de agosto, hein? A gente já está vendo algumas movimentações de vários grupos compondo, estão postando aí. A gente espera que todos possam participar. Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês. É isso aí, Marcelo. A gente também já tem alguns artigos engatilhados. Esperamos que eles sejam aí aprovados, né, pelos pareceristas. E aqui estão dizendo que o meu filho, Luca, está assistindo a live. Beijo, Luca. Beijo, Lívia. Um beijo a todos vocês. Obrigada, beijo, gente. O nosso vídeo vai ficar. Obrigada. Divulguem para o pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Lapege de Geuânima. Isso aí. Estamos esperando vocês. Estamos esperando vocês, signos. Atena. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau.